Doutora Nízia, boa tarde. Bom, temos aí que o senador Renan mostrou um vídeo do Dr. Carlos Wizard, que declara, essa parte do vídeo não foi mostrada, que faz parte de um conselho, que coordena um conselho independente, criado depois que ele passou um mês em Brasília trabalhando junto com o ministro Pazuello, e o ministro Pazuello teria convidado, inclusive, para assumir uma das secretarias. Então, ele criou esse conselho com vários médicos especialistas e, ao lado dele, nessa mesma entrevista, está a senhora em que dá essa declaração aí sobre esta comparação. Mas ele deixa muito claro que está formando um conselho em que ele tem contato com o Ministério da Saúde constante para dar posições científicas sobre a questão da saúde. Por exemplo, durante o ministério do ministro Mandetta, a senhora teve reuniões com o Ministério da Saúde, com o governo federal, com todas essas autoridades que foram relatadas aqui? Tive reuniões, sim, com entidades federais, e o Dr. Carlos Wizard, nessa época do Mandetta, eu não o conhecia, nem me consta que ele tenha tido qualquer atuação nesse sentido. Mas a senhora tinha reuniões, não com o Wizard, mas pontuais, com entidades? Isso. No Ministério Taixe também? O Taixe ficou muito pouco tempo, né? Então, praticamente, eu tinha um contato direto com ele mesmo. Ele era meu colega da oncologia e nós tínhamos contato, mas nós não falávamos sobre essa questão da cloroquina na época. Eu sempre tive o cuidado de ser bastante cuidadosa, né? Mas com o Taixe eu não me lembro de ter marcado nenhuma reunião específica, ele estava muito ocupado, mas ele é meu amigo, trabalhamos juntos até em termos de governança, de saúde pública, eu convidei para o congresso. No entanto, pelo que nós sabemos, e nessas reuniões com a Almaterra e outros, dentro da própria Secretaria da Saúde, e chegando até ao próprio presidente da República, a senhora tinha posições opostas aos dos ministros. 2 ministros médicos, a senhora tinha opiniões e, de uma maneira ou de outra, influenciou ou na demissão do ministro Mandetta ou na renúncia do ministro Taixe. A senhora considera razoável, durante uma pandemia, ficar fazendo palestras ou conversas ou dando opiniões e conselhos no intestino do governo que atrapalhe a política pública do ministro incumbente? Eu nego que eu tenha tido qualquer função em relação à posição do Dr. Mandetta. É uma afirmação que o senhor fez, eu nego que eu tenha qualquer tipo de inserção. O que eu fiz foi pontualmente, cientificamente, colaborar em pontos necessários naquele momento, quando me foi perguntado. Eu não falei função, a senhora teve opiniões constantes, não falei função, não afirmei. Afirmei, como a senhora afirmou, que teve várias reuniões no Ministério da Saúde, com outras pessoas, no gabinete, no Planalto, em que dava opiniões contra as orientações dos ministros de então, ou Mandetta ou Taixe. Eu sustento as minhas opiniões científicas.
elas são coerentes, são baseadas nesses artigos que eu vou deixar aqui em referência para os senhores. Existem dados científicos publicados e eu, como cientista, eu tenho que colocar exatamente a minha posição, que é pública. Eu fiz parte de documentos públicos, exatamente audiências públicas, aqui nessa casa, na outra, e foram pouquíssimas as reuniões individuais que eu fiz com qualquer pessoa do Ministério. As minhas posições são públicas, são todas registradas, como o senhor está vendo, por diversas mídias sociais, etc. São públicas, eu sei que são públicas, mas são privadas dentro de gabinetes das mais altas autoridades do país, que contradiziam as orientações dos ministros incumbentes, seja Mandetta ou Taixe. Eu nunca conversei com o ministro Mandetta, mas conversei com o doutor Denizar Viana, que era seu secretário de Ciência e Tecnologia, que eu considero uma pessoa extremamente gabaritada. Inclusive, foi a única conversa que eu tive dentro do Ministério da Saúde na época do ministro Mandetta. Foi com o seu secretário de Ciência e Tecnologia e que fui muito bem recebida, porque é parte do debate científico a contraposição de ideias. Então, isso é uma coisa totalmente habitual dentro do papel que a gente exerce de liderança científica. Sim, entendi. Então, assim, eu gostaria só de deixar bem claro, desculpe. O que não é parte do debate científico, na minha opinião, é ter dois ministros seguidos da saúde durante uma pandemia terrível e a senhora está como conselheira informal, dando às mais altas autoridades do governo opiniões, entre aspas, científicas, que contrariavam a política pública do Ministério, causando uma enorme confusão e falta de definição e de clareza na opinião pública brasileira e em seu comportamento. E isso fica confirmado agora com essa outra opinião sobre o medo. A senhora disse claramente, e eu entendi desta maneira, que a população não podia ficar com medo, podia ir para a rua, podia sair, porque o medo era prejudicial. Não posso não posso colocar palavras, né? Como é? Eu não entendi. Foi nesse sentido que a senhora fez essa comparação com medo? Não. Qual é a comparação do medo à época do Holocausto com o medo agora, na pandemia? É o medo que as pessoas têm de ficarem doentes, o isolamento, de elas estarem com uma doença que é uma doença bastante grave. Então, é esse o medo que me refiro. Mas eu queria somente esclarecer, senador, duas questões. Uma delas é que tanto o Ministério da Saúde já colocava a cloroquina na sua portaria, que o ministro Mandetta já tinha colocado. Então, não são contraposições. Com relação às IPIs, uso de máscaras, eu fui bastante proativa, inclusive, fiz a disseminação nas minhas redes sociais de uma portaria, de uma nota da Sociedade Brasileira de Infectologia à época com relação às máscaras. Então, assim, não são contraposições, são coisas que vão ocorrendo na discussão técnica. E o ministro Taixe, ele é um excelente gestor, é uma pessoa do mais alto gabarito, um oncologista de bastante experiência. Ele foi quem trouxe as vacinas da AstraZeneca para o Brasil. Ele tem uma experiência internacional, é uma pessoa da mais nossa alta consideração. E, então, ele realmente é uma pessoa que tem essa grande bagagem de experiência e eu acho que foi assim, uma experiência importante. Durante o ministério do Taixe, que a senhora tem em tão alta consideração, ou do Mandetta,
que a senhora teve várias e várias reuniões com o Ministério da Saúde, como a senhora disse. Não, no Mandetta não, no Mandetta só uma reunião, no dia 6. Mas no Planalto sim, Não, uma. Alguma vez teve reuniões com a presença dos dois ministros, ou do Mandetta, ou do Mansueto, ou do Taixe? Tive a presença do ministro Mandetta no dia 6 de abril, nessa reunião na Casa Civil. E nessa reunião concordaram em tudo ou houve discordância? Não, foi nessa reunião que ele interpretou como sendo uma bula por decreto, e eu deixei bem claro que eu jamais escreveria uma bula por decreto, e não seria essa a minha função. Eu discuti a RDC da Anvisa, que era uma nota informativa, onde eles falavam sobre a inserção de medicamentos em época de pandemia. Isso é uma RDC da Anvisa prévia à minha visita, inclusive. Tá. Eu só quero lembrar a senhora que tanto o ministro Mandetta quanto o presidente da Anvisa estiveram dois depoimentos sob juramento nesta comissão. Sim. A senhora está fazendo uma acusação muito grave que os dois mentiram nesta comissão. Não estou muito grave. Mentiram, estou dizendo, perdão. A senhora tem consciência do que a senhora está acusando os dois, né? Porque mentir sob juramento nesta comissão tem penalidades graves. Eu não acho que eles tenham mentido. Eu acho que eles tenham se equivocado, que acharam que a gente quisesse fazer um decreto da bula, e não foi isso que aconteceu. Simplesmente. E por que o ministro que declarou com toda clareza, o presidente da Anvisa, que foi rude com a senhora, se a senhora explicou para ele com toda clareza que não era o que ele estava pensando? Não, eu não entendi até aquele momento que havia uma discussão sobre um decreto. Eu simplesmente estava conversando sobre a questão da cloroquina e a questão da resolução de excepcionalidade. Então, eu não discuti inserção em bula por decreto em nenhum momento, e nem o doutor Luciano Azevedo, que estava ali do lado, também não discutiu inserção em bula por decreto em nenhum momento. Eu acho que foi um equívoco, eu não digo uma mentira, de forma alguma. Eu estou dizendo que foi um equívoco de informação, não houve isso. Bom, isso está claro. Agora, a senhora não teve nenhuma reunião com a presença dos ministros Mandetta, discutindo com eles diretamente, a não ser essa reunião com o Mandetta, nem com o Taixe, mas com o ministro Pazuello teve várias. Não, eu tive 2 reuniões com o ministro Pazuello, uma presencial e outra virtual, muito rápida, exatamente discutindo os tratamentos que estavam sendo feitos, e numa delas ele estava querendo conversar com as outras sociedades médicas, e eu me dispus a trazer as outras sociedades médicas para uma reunião com ele, eventualmente. Quer dizer, foi o único ministro que a senhora aconselhou diretamente, informalmente, o único que não era médico. Quero deixar bem claro que não é um aconselhamento, é uma interlocução. Com o ministro Taixe, uma pessoa amiga, ele só não teve tempo de ficar, não é? E o doutor Pazuello, o ministro Pazuello, ele ficou um pouco mais nessa época como interino, depois como ministro. Mas eu não tive muitos contatos, eu realmente não tive muitos contatos. Eu vou terminar, presidente Gilmar, eu só queria informar que foi dito aqui, então, pelo ministro Taik, por exemplo, que teve que pedir demissão porque não tinha pedido autonomia e não concordava com tratamento precoces, hidroxicloroquina e outras teorias mais sobre afastamento social. É só isso. Obrigado, presidente.